Claquete filmando Cine Sociologia, take 1. Oiê! Aí vão algumas dicas de filmes que envolvem ou temas da sociologia para ajudar nos seus estudos e também alguns temas gerais para formar um pouco melhor aí um senso crítico no momento de for escolher algum filme ou uma sessão pipoca que você vai fazer com os amigos, sozinho, player 2, etc. Alguns deles são presentes no Netflix, alguns deles você encontra pela internet, sendo pelo site YouTube ou quem sabe em algum outro tipo de site, algum outro recurso que você assista online. No blog eu vou colocar também aí nos comentários algumas dicas de outras postagens de alguns outros filmes que foram mencionados, sendo alguns filmes relacionados a temas e, enfim, envolvendo sociologia, filosofia ou história, e quem sabe alguns outros temas gerais que podem te ajudar, tanto a escolher melhor um filme, ou no momento que você está assistindo um filme, a ter aquele insight, aquele senso crítico diferente de outros que só assistem o filme pelo prazer. Mas você pode até, num momento de estudos, envolver um tipo de filme, quem sabe outras artes aí. Sobre o tema instituições sociais, fato social, funcionamento da sociedade, os filmes que são mais interessantes de se observar em alguns fatos deles são aqueles filmes que vão representar uma sociedade de animais, sendo Formiguinhas, Vida de Inseto, quem sabe B-Movie. Foi colocado também na questão de funcionamento da sociedade um filme que não necessariamente vai tratar de uma sociedade de animais, como foi falado aí dessas animações, mas o filme O Senhor das Moscas. Ele vai retratar uma situação de uma ilha e de algumas pessoinhas, né, enfim, de algumas crianças, de alguns adolescentes, e como eles se estruturaram nessa ilha. É interessante fazer num primeiro momento, um primeiro contato que se tem com a sociologia, uma dinâmica de grupo que se chama ilha. Você pode até pesquisar pela internet, que vai trazer essa mesma ideia. E O Senhor das Moscas, ele também é um livro que vai contar aí uma história, uma narrativa semelhante a essa do filme, e vai ser bem interessante de tratar nesse primeiro momento, sendo com os alunos, com os amigos, ou quem sabe aí para que você aguce um pouquinho mais esse sentimento de funcionamento de sociedade, de regrinhas, ou como lidar com o outro, né, num grupo diferente, sendo perdidos numa ilha, ou quem sabe estando nessa sociedade capitalista, pós-moderna, essa situação toda. No capitalismo, a gente encontra tanto filmes quanto alguns documentários. Vale a pena assistir todos eles, porque cada um foi produzido num período diferente da história. Por exemplo, O Preço do Amanhã, que é aquele que apresenta o tempo no pulso e vai relacionar com o dinheiro, com a questão social, ele foi produzido mais recente, né, mais próximo ali da nossa realidade. Agora, o filme Tempos Modernos, de Chaplin, já foi produzido há mais tempo atrás. Mesmo que a crítica fosse para aquela sociedade, para aquele período, ou enfim, para as questões sociais que envolviam aquela época, ele ainda continua muito real. As críticas relacionadas à sociedade, ou o tempo é dinheiro, ou ao chefe, à fábrica, elas ainda são muito reais. E além de falar de capitalismo, a gente pode abordar alguns outros temas em história. Tem dois outros documentários que eu acho muito válido mencionar. Um deles não é tão fácil de se encontrar, que é O Capitalismo, uma História de Amor, mas vale muito a pena assistir. O outro deles é mais fácil de se encontrar porque tem no YouTube, Zeitgeist Moving Forward, ou Zeitgeist, o futuro é agora. Você vai encontrar tanto o trailer, que é interessantíssimo, e em especial esse documentário. Ele é um pouco mais longo, mas vale muito a pena que você assista. Fica a dica. Em sociologia, em filosofia e muitas vezes em outras disciplinas que envolvem as ciências humanas, história ou geografia, é comum ouvir sobre o mito da caverna de Platão. E alguns filmes eles vão retratar essa ideia. Alguns deles eu já assisti, alguns deles são uma indicação que eu coloquei, né, por uma outra dica de um outro blog, uma outra fonte, que também vão trazer essa ideia do mito, né, dessa narrativa de sair de uma realidade ou do que você achava ser uma realidade, mas que eram sombras daquilo que é real mesmo. O que eu indico sempre, que eu sei que mais pessoas assistiram, a Matrix, é um exemplo mais claro. O primeiro filme, já o segundo e o terceiro, eles já vão ter uma outra narrativa. Interestelar é um filme mais longo, mais extenso, mais cabeça, mas que vai também trazer essa ideia. Algumas outras dicas que aí eu realmente não tive tanto contato, mas que são dicas também, né, colocadas aí nesses 10 filmes que apresentam o mito da caverna de Platão, são Ilha do Medo, Mais Estranho que a Ficção, O Show de Truman, que é um mais recente também.
vale a pena analisar esses filmes e não só assistir e quem sabe, se questionar um pouquinho. Esses filmes que dão esse nó na cabeça são aqueles mais legais de depois, sendo com a galera ou com outra pessoa, ou quem sabe numa conversa em sala de aula ou não, de você conversar, bater um papo, ter a noção de que não foi só você que teve aquela percepção desse filme. E no momento do seu estudo, pense em algum filme, quem sabe alguma obra que você teve contato e que foi muito importante para relacionar o conteúdo. Sobre algumas características da sociedade brasileira, enquanto você estiver estudando alguns autores principais que vão trazer algumas características do nosso povo, é mais interessante e, na verdade, até mais divertido de assistir. Alguns deles você já deve ter visto pela televisão, enfim, canais abertos, mas outros você tem acesso livre, total, ao filme completo e não tem a necessidade de ser dublado ou legendado, já que é um filme brasileiro. A maioria dessas dicas são os filmes do Guerra Reis, que envolvem muito humor e que vão trazer alguns detalhezinhos daquele jeitinho brasileiro, de algumas outras características que vão envolver o Rui Rui BR BR, o Alto da Compadecida, o Bem Amado, Caramuru, a Invenção do Brasil, Lisbela e o Prisioneiro. E aí vem outras dicas também de filmes que vão apresentar, quem sabe, um lado mais obscuro do brasileiro, mas que também envolvem esse jeitinho, que pode também ser traduzido como uma corrupção em algum tipo de função, ou até mesmo a questão da política, como é lidado com a política, quais são esses políticos, que é o Tropa de Elite 2. O primeiro ele vai apresentar um pouco mais da violência do que necessariamente de um conceito um pouco maior, e o Cidade de Deus. Então, não necessariamente o filme brasileiro ele precisa ser só a favela ou só o Nordeste. Ele pode englobar algo mais. Teorias envolvendo sociologia, filosofia, ou quem sabe alguma outra matéria, mais pra frente envolvendo alguns temas gerais, elas vão ser melhor relacionadas com algum tipo de filme. E a gente pode indicar sobre algumas teorias que possivelmente ou você já estudou, ou vai estudar sobre, com algumas dicas de filmes, e você pode de repente trazer até outras. Sobre a teoria do conflito, ela vai apresentar uma sociedade em conflito e algumas outras características que vão se relacionar às distopias, aos filmes que vão representar, quem sabe, as distopias apresentadas em algum livro, ou alguma distopia que foi criada já por uma trama em filme, como por exemplo, Matrix, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, 1984, que tem dois filmes feitos em épocas diferentes, mas os dois com as mesmas críticas, Watchmen, que é um filme mais longo, um pouco mais extenso, mas que vai trazer também essa ideia de distopia, e em especial V de Vingança, então apresentando esse estado totalitário, apresentando alguns tipos de violência e em especial um pequeno grupo ou de repente uma pessoa que queira fazer a diferença e trazer um questionamento para outra parte da sociedade, assim como você pode relacionar a princípio com V de Vingança, mas se você teve contato com algum outro filme desses ou algum outro desses livros, vale muito a pena trazer esses fatores principais ou quem sabe esses grupos de personagens. Teoria utilitarista, que vai trazer essa ideia, né, de funções sociais, grupos sociais, um filme muito interessante, vale muito a pena assistir, ele não é tão complicado de se encontrar, é o A Fonte das Mulheres, em especial para os grupos de mulheres que querem se reunir, de repente fazer um momento especial, um cine pipoca e depois conversar sobre, esse filme é muito especial. Uma última teoria, que também é mencionada, que inclui filmes que eu adoro, que eu sempre indico, e que enquanto professor eu amo passar, são os filmes que envolvem a teoria funcionalista, que vão trazer essa ideia de função e de cada um na sociedade, e são os filmes indianos, Toda Criança é Especial ou Como Estrelas na Terra. Ele vai ter esses dois títulos, mas é super fácil de encontrar no YouTube, e o outro filme se chama Três Idiotas, é esse mesmo, por mais que não pareça real. É um pouco mais difícil de encontrar, mas não é impossível. Os dois filmes, eles foram produzidos, né, nessa realidade bollywoodiana, então tem dancinha, tem musiquinha, mas tem muita emoção no final. Então elas vão apresentar essa realidade de talento, função ou profissão. Quem sabe alguns questionamentos podem vir até você na fase de estudante, na fase de universitário, na fase de jovem, adulto, enfim, não só envolvendo a sua profissão, aquilo que você faz para ter dinheiro, ou quem sabe se não houvesse dinheiro, mas algumas outras questões humanas. E aí fica a minha dica mais especial desse vídeo para que você assista. Foram lançados alguns livros e, enfim, filmes, algumas narrativas que também vão trazer essa ideia de distopia. Só que quem sabe uma realidade futurística, mais, né,
não naquela ideia de um futuro metalizado em que os carros voam, mas nessa ideia um pouco mais negativa, de que não necessariamente toda tecnologia ela é boa, ela vai trazer um progresso, mas ela pode até trazer a destruição do ser humano. Então as ideias de Jogos Vorazes, Maze Runner, entre alguns outros que foram surgindo, que possivelmente você teve contato muito mais do que 1984, ou quem sabe Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, esses são livros e filmes que você teve contato, que você assistiu, possivelmente até no cinema. Então vale a pena relembrar, já que é um filme que você não assistiu há tanto tempo atrás, relembrar alguns fatores que vão ter a ver com essas ideias de distopias que foram apresentadas. Quem sabe uma crítica ao capitalismo, de repente alguma situação de uma teoria que você viu em alguma disciplina de humanas, pode ser até uma ferramenta útil para o momento do seu estudo, para que você tenha foco. Em alguns momentos do estudo, você precisa realmente ler, marcar, deixar anotado de uma maneira mais clara, colorida, quem sabe, com palavras-chave, mas vão ter outros momentos que você vai querer relaxar. Você vai querer assistir um filme, vai querer ver uma série, vai querer ficar ali de boa, mas ainda assim, você sabe como é. A máquina de problematizar não para. Então, mesmo nos filmes que você for assistir ou escolher assistir, quem sabe com uma outra pessoa, com um grupo de pessoas, você pode relacionar. E não que isso seja ruim, mas que vai te ajudar a entender que estudo é em todo momento, é em toda parte, e não necessariamente é negativo, não necessariamente é só no ambiente de escola que você tem que sentar, quem sabe anotar e tal, mas que você pode aplicar esse filme, esse seriado, quem sabe esse trechinho do filme. Eu lembro que em um dos filmes do Batman, não lembro qual deles que tem a ver com Coringa, é o segundo. No filme do Batman, que tem ali o vilão, o Coringa, né, do Heath Ledger, ele traz uma ideia de filosofia, uma questão lá de quem merece morrer ou não, a questão da bomba no navio, é isso? É. E me trouxe uma ideia a mais. Mas não necessariamente que todo professor de humanas seu vai trazer esse tipo de filme para a sala de aula. Pode ser que não. Pode ser que ele só dê uma dica. Pode ser que não tenha esse tempo. E alguns desses filmes aqui foram alguns alunos que me indicaram. Professora, vai ser interessante, já que você mostrou esse filme e tal, que você assista tal outro. Eu sempre anotei. Sempre deixei ele no papelzinho. Acho que ainda tem 2 que eu não assisti. E um que eu tô terminando de assistir, que é Into the Wild. É o Natureza Selvagem, que tem no Netflix, que também vai trazer essa ideia, né, da sociedade e o dinheiro, ou não estar no meio de uma sociedade ou de uma cidade, mas sim na natureza, sem o dinheiro. E qual a relação disso? Será que você deixaria a cidade e tudo aquilo que é uma facilidade, tudo aquilo que é uma tecnologia, para viver sem dinheiro e sem essas facilidades? Como você viveria com isso? Então também é algo que fica para uma próxima, mas ainda não acabou. Dê uma olhada no blog proju.blogspot.com, vou deixar também o link nos comentários, enfim, nas redes sociais, para que você tenha contato tanto com alguns desses filmes que já foram postados, ou que eu vou postar junto com esse vídeo, ou quem sabe aí dá uma olhada em algumas outras postagens. Beijo! Claquete filmando Gatinho 1.